Saiu para aproveitar a folia de carnaval sábado à noite e foi encontrado morto em sacos de lixo no domingo de manhã. Foi isso que aconteceu com o radialista Roberto Carlos de Araújo Silva em fevereiro de 1991 em Salvador. Um crime que marcou a Bahia na época em que ocorreu e que durante todo o processo de investigação contou com uma dúvida no ar: quem matou Roberto Carlos? Eu sou Arthur Max e esse é o 190 Crimes Reais, uma série do Jornal Correio que te conta casos marcantes sobre crimes reais que chocaram o Brasil. No episódio de hoje eu te conto a história do trágico assassinato do radialista Roberto Carlos, um caso que ficou conhecido como o esquartejado dos barris. Antes de começar, preciso ressaltar que este conteúdo contém descrições de violência que alguns espectadores podem considerar perturbadoras, e por isso não é recomendado para pessoas sensíveis. 10 de fevereiro de 91, domingo de carnaval em Salvador. Um morador de rua revira sacos de lixo depositados em frente ao edifício Bosque dos Barris, na rua Coqueiros da Piedade, e lá ele acaba encontrando algo que chocou a cidade de Salvador. Dentre os sacos de lixo revirados, o morador de rua encontra uma mão humana. Fato que se tornou ainda mais macabro ao contar com a descoberta, naquele mesmo depósito de lixo, de mais 4 sacos contendo as partes de quase todo um corpo humano esquartejado. O corpo encontrado era de Roberto Carlos da Silva, à época com 26 anos de idade, funcionário da TV Aratu, assassinado e esquartejado no apartamento 1203 do mesmo edifício onde foi encontrado. A polícia chega ao local e dá início às investigações, um processo que, até sua conclusão, sofreu críticas severas por conta das inúmeras falhas e inconsistências apresentadas. Logo no início das diligências, a polícia chega até a principal suspeita de cometer o assassinato. Era a empregada doméstica Lourdes Maria, de 28 anos, que residia no apartamento onde o crime havia ocorrido e que durante 2 anos manteve um relacionamento amoroso com Roberto Carlos. Lourdes foi delatada pelo zelador do prédio, um homem chamado Genilson, o qual a mesma havia designado a missão de transportar os sacos com os restos mortais do radialista até o ponto de lixo onde mais tarde seria encontrado. O zelador admitiu para a polícia que estranhou ao notar que havia sangue escorrendo de alguns dos sacos, mas acabou sendo convencido por Lourdes que o líquido era proveniente de salmoura de carne temperada que estava guardado na geladeira. Detida, Lourdes então confessa envolvimento no assassinato, dando para a polícia a primeira versão do crime, na qual afirmava que Roberto Carlos havia sido assassinado por 2 homens, um chamado José Alexandre e por um desconhecido, a qual ela chamava de Wellington, ou Antoninho, que a família da vítima suspeitava ser um médico, marido de uma mulher com quem Roberto Carlos manteve um caso amoroso. Na primeira versão apresentada por Lourdes, a suspeita contou à polícia que na manhã do dia anterior ao descobrimento do corpo, o radialista a ligou dizendo que ia visitá-la, levando 2 amigos. Momentos depois, Roberto Carlos chegaria sozinho no apartamento e que logo a seguir chegariam os 2 homens. Segundo Lourdes, Alexandre pediu para que ela fizesse drinks com a vodka a qual ele havia levado. Disse também que o mesmo usou 2 papelotes de cocaína com Antoninho e que em seguida tentou agarrá-la à força, dando início a um desentendimento com Roberto Carlos, o qual resultaria em seu assassinato. O delegado envolvido no caso, na época, acreditava que o crime havia ocorrido após uma orgia que envolveu o uso de drogas. José Alexandre foi preso e negou toda e qualquer participação no crime. A polícia, entretanto, encontrou um par de luvas cirúrgicas com vestígios de sangue em seu apartamento. O agente que chefiava as investigações, Celso Viscardi, disse na época não ter tido tempo suficiente para tomar formalmente o depoimento de Alexandre. Segundo ele, o trabalho estava voltado na captura do homem desconhecido, o Antoninho. Muitas suspeitas e possibilidades sobre a autoria do crime começaram a surgir naquele momento. A família da vítima acreditava que ele teria sido alvo de vingança após ter sido atraído por José Alexandre para o apartamento onde o crime ocorreu. A polícia, por sua vez, tinha como fato concreto sobre a autoria do crime a convicção de que Lourdes Maria não poderia ter cometido o ato sozinha, uma vez que a vítima tinha 1,80 m de altura e pesava mais de 90 quilos. Pouco tempo depois, uma nova personalidade passa a fazer parte desta história. Titular da primeira delegacia na época, o delegado Euplio Lira assume o caso, intensificando as investigações e os interrogatórios sobre o processo do esquartejado dos barris. Lira não acreditava na participação dos outros 2 suspeitos na morte do radialista e mantinha fortemente a tese de que Lourdes teria executado Roberto Carlos sozinha. Para o delegado, por ter sido ex-namorada do assassinado, a motivação de Lourdes para cometer o crime seria ciúmes.
Lira tentava provar de toda forma que a suspeita havia agido sozinha no ato e a descrevia como uma pessoa fria e muito esperta, capaz de maquinar um crime violento e negá-lo depois, acusando outras pessoas como autoras do assassinato. Um dos grandes mistérios que poderia ser uma peça fundamental na resolução daquele crime era a localização das partes do corpo do radialista que ainda estavam desaparecidas. Acontece que nos sacos encontrados pela polícia na manhã do domingo de carnaval, estavam faltando órgãos como o coração, fígado, rins, intestinos e o pênis da vítima. Partes que seriam fundamentais nos exames toxicológicos realizados pela polícia técnica para saber se Roberto Carlos havia sido entorpecido antes de ser assassinado. Outro detalhe importante, que naquele momento também era uma lacuna vazia nas investigações, era a faca utilizada no assassinato e no esquartejamento do radialista. A polícia vasculhava o matagal nas imediações do edifício onde o crime ocorrera, em busca da arma. Entretanto, sem sucesso. Naquele momento, muitas contradições e inconsistências marcavam as investigações do caso do esquartejado. O médico legista que realizou a necrópsia, por exemplo, afirmava que só alguém especializado teria capacidade de praticar o esquartejamento da vítima, e não uma pessoa sem conhecimentos técnicos, fazendo menção a Lourdes. O delegado Eupílio Lira, por outro lado, ainda afirmava que sua principal suspeita recaía apenas sobre a empregada doméstica. Lira dizia que Lourdes teria premeditado e executado o crime sozinha, mas que apesar das suspeitas, ainda havia a possibilidade do envolvimento de outras pessoas no assassinato. Foi então que na tarde do dia 16 de fevereiro de 1991, uma sexta-feira, Lourdes Maria confessou diante da imprensa a autoria do assassinato e esquartejamento de Roberto Carlos. Nesta segunda versão do crime, Lourdes negou a participação de José Alexandre, ou inocentando. Disse também que um homem desconhecido, o Antoninho, o qual a polícia ainda procurava, nunca existiu. A suspeita ainda confessou que o encontro entre ela, os dois homens e a vítima no apartamento nos Barris, onde havia ocorrido o uso de drogas e a suposta confusão entre Roberto Carlos e José Alexandre, nunca aconteceu. Naquele momento, Lourdes descrevia para a polícia e para a imprensa todos os passos do crime: o assassinato, o esquartejamento e a ocultação do cadáver. Para entender a motivação do crime como confessado pela doméstica, é preciso rememorar um fato. Lourdes manteve um relacionamento com Roberto Carlos durante 2 anos. Entretanto, segundo a mesma, a relação entre ambos era bastante tumultuada. Lourdes disse que quando conheceu Roberto Carlos e decidiram firmar compromisso, o mesmo era muito simpático e atencioso, mas que ao decorrer da relação, o namoro foi se tornando tumultuado, marcado por discussões e por inúmeras interrupções provenientes das mesmas. A mulher que confessou o crime disse que o Roberto Carlos era mulherengo e que se sentia menosprezada por ele. Afirmou que o radialista a procurava e logo depois desaparecia, que o mesmo sondava discretamente ao seu lado e que só ficavam juntos em locais isolados ou escuros. Lourdes também disse que ambos não mantinham relações sexuais e que a atitude de Roberto Carlos era de alguém que não queria assumir um relacionamento sério. A doméstica contou que durante o relacionamento com o radialista passou a receber cartas anônimas, uma delas contendo ameaças de morte. Disse que pouco tempo depois as cartas se tornaram telefonemas anônimos, com vozes de mulheres na linha que a xingavam e usavam expressões duras. Ligações que, segundo ela, eram pessoais demais porque as mulheres a atacavam com coisas que ela odiava. Lourdes acreditava que as cartas e as ligações eram obra de Roberto Carlos e que, estando aborrecida, o questionou sobre o motivo dele estar fazendo aquilo. A mulher disse que o radialista desconversou e que eles não tocaram mais naquele assunto. Confessou que ficou chateada e que resolveu não procurá-lo mais. Entretanto, segundo ela, Roberto Carlos insistia no relacionamento. Ainda no relato, a doméstica disse que suas amigas viam o radialista constantemente em companhia de outras moças e que decidiu terminar a relação de vez com Roberto Carlos quando ele passou a contar vantagens dos relacionamentos com outras mulheres. Entretanto, segundo Lourdes, o radialista não aceitava o término e passou a assediá-la na tentativa de reatar o namoro. Na confissão, Lourdes disse que Roberto havia ligado para ela na manhã do dia 9 de fevereiro, sábado de carnaval, avisando que iria visitá-la após o seu turno de trabalho. Por volta de meio-dia, Lourdes autorizou a subida de Roberto Carlos em seu apartamento. Na ocasião, ambos discutiram pois Roberto Carlos queria reatar a relação e ela se recusava. Foi então que, durante a discussão, segundo a doméstica, Roberto a agrediu no rosto com um tapa e a empurrou sobre uma cama presente no local. Lourdes confessou à imprensa que após a agressão, o ódio que tinha por Roberto Carlos havia aumentado ainda mais.
Neste momento eu vou narrar como o crime ocorreu. Então é preciso lembrar, se você for uma pessoa sensível a descrições de violência, recomendo que pule esta parte. No relato, Lourdes contou que Roberto deitou-se em uma cama, ligou a televisão e começou a assistir ao carnaval. Ela confessou que foi até a cozinha, pegou uma faca e se aproximou do radialista, que continuava deitado e estava sonolento. A doméstica disse que Roberto Carlos passou o braço pela cintura dela. Ela, com a faca colada junto à perna, a cravou no pescoço do radialista, que não reagiu. Em seguida, desferiu outro golpe na barriga da vítima. A faca tinha aproximadamente 20 centímetros de lâmina e possuía serras em toda a extensão. Após perceber o que tinha feito, a doméstica pensou em um meio de se livrar do corpo. Lourdes narrou para a polícia e a imprensa que optou pelo esquartejamento. Disse que se lembrou das aulas de ciências com demonstrações de esqueletos e desenhos humanos para realizar o ato. Na nota divulgada pelo Correio na época, está presente a confissão de Lourdes sobre como ela executou todo o processo de esquartejamento. Entretanto, optei por não narrar aqui esta parte, por se tratar de uma descrição muito pesada. Para se livrar do corpo, você já conhece esta parte da história. Lourdes ensacou os restos mortais do radialista e pediu ajuda ao zelador do prédio para depositá-los no lixo. Contou que após se livrar do corpo, saiu para pular o carnaval. Entretanto, um detalhe seria responsável por dificultar o plano de ocultação do cadáver de Roberto Carlos. A empresa responsável por recolher o lixo não havia entrado na região, não realizando a coleta. O corpo permaneceu no lugar onde foi depositado até ser encontrado pelo morador de rua, fato que deu início às diligências. As investigações, no entanto, geraram protestos e revoltas por parte dos amigos e familiares de Roberto Carlos. A família exigia a substituição do delegado no processo de investigação. Para eles, Eupílio Lira não vinha condizendo com a ética profissional, investigando o assassinato apenas por um ângulo, o mais fácil e cômodo para a polícia. Os familiares da vítima não acreditavam que Lourdes Maria havia cometido o crime sozinha. Afirmavam também que ninguém da família havia sido ouvido pelos responsáveis pelas diligências e pediam intensificação nas investigações, que naquele momento haviam sido paralisadas após a confissão. As investigações concluíram que Lourdes Maria havia assassinado sozinha o radialista Roberto Carlos. Apesar da família e dos advogados contratados considerarem o fim das diligências um ato precipitado, o delegado Eupílio Lira encaminhou o inquérito para a Justiça. Segundo ele, o prazo de 30 dias para a conclusão das investigações estava perto de terminar e, por este motivo, teria de cumprir com a obrigação processual. O inquérito foi encaminhado à Justiça antes mesmo do delegado receber o resultado de vários exames solicitados ao Departamento de Polícia Técnica e ao Instituto Médico Legal. Detida desde o dia 10 de fevereiro de 1991, Lourdes passou pelo julgamento que encerrou de vez o caso do assassinato Roberto Carlos, 3 anos depois, em abril de 1994. Com o salão do tribunal lotado, o julgamento durou cerca de 37 horas ininterruptas, com pequenas pausas para o descanso. Para a acusação, Lourdes era a única responsável pelo assassinato do radialista. O momento mais tenso do julgamento foram os últimos 30 minutos, quando os 7 jurados se reuniram em uma sala secreta, acompanhados do juiz e dos advogados de defesa e de acusação. O destino da doméstica então foi definido. Com 6 votos favoráveis à condenação e apenas 1 contra, Lourdes recebeu uma sentença de 13 anos de reclusão na penitenciária feminina. A pena foi definida em 12 anos pelo assassinato do radialista e 1 pela ocultação do cadáver. A acusada cumpriu apenas 1/3 da pena, saindo da prisão por bom comportamento e por ter realizado atividades laborais durante a reclusão. Enfim, mesmo depois de tanto tempo e de inconsistência nas investigações, a insatisfação da família com o inquérito, até hoje paira um mistério sobre a autoria do crime. Quem matou Roberto Carlos? Será que Lourdes assassinou e esquartejou o radialista sozinha? Bom, fica a dúvida no ar. Quer mais conteúdos como este? Você pode conferir no nosso site www.correio24horas.com.br, nas nossas redes sociais, @Correio 24 Horas, aplicativo Correio 24 Horas e no jornal impresso.